Uma boa noite a todos, mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã e todos aqueles que têm acompanhado a gente para nós meditarmos juntos na Palavra de Deus. O que nós sinceramente esperamos é que Deus, Ele possa falar com a gente, Ele possa nos ensinar por meio da Sua Palavra e que nós possamos ser transformados pelo poder da Palavra. Se você puder nesse momento parar o que você está fazendo, ouça mesmo a Palavra de Deus que está sendo anunciada, o recado de Deus que será anunciado. Nessa noite nós vamos falar sobre os benefícios da obediência. E o nosso texto, eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, verso 7. Nós vamos fazer aqui a leitura do texto. E diz assim a palavra de Deus: Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Veja que maravilhoso isso aqui, irmão, irmã, um Deus tão chegado. Este é o nosso Deus, um Deus chegado ao seu povo, ou seja, um Deus que conhece o seu povo. Nós temos que lembrar disso. Nós não estamos sozinhos. Em momentos como o que nós enfrentamos na nossa atualidade, precisamos confiar no nosso Deus. Precisamos buscar o nosso Deus, pois o Senhor, Ele nos guarda. O que as mensagens das redes sociais elas dizem relacionadas a este momento que todo mundo está enfrentando é a pura verdade. Pessoas crendo que Deus pode curar, pessoas se manifestando dizendo que Ele pode livrar o mundo de tudo que está acontecendo, e nós cremos nisso também. Cremos que Deus tem todo o controle nas mãos e Ele pode fazer de tal forma que tudo isso termine. Porém, meu amado, existe uma condição muito clara, uma condição muito importante aqui. Moisés estava aqui exortando o povo a obedecer a Deus. O Senhor, Ele é tão chegado ao seu povo todas as vezes que o invocamos. Esta é a maior das condições aqui. Invocar é mais do que simplesmente chamar apenas com a nossa voz. Envolve o coração, meu amado. Ser chegado ao Senhor começa então com uma vida de obediência. Não diz respeito a estar desesperado e por isso buscar a Deus e depois virar as costas, como se não precisasse mais dele. Senhor, me socorre. Agora pode ir, Senhor, eu já resolvi o que eu precisava. Deus não quer ser menosprezado, é isso que Moisés chama o povo. Deus não quer ser ignorado. E infelizmente as pessoas estão brincando com o Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, nós temos um aviso muito sério de Deus. Ele diz: obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. É uma condição muito séria, meu irmão, meu amado, você que está aqui visitando a gente. A obediência é uma questão muito séria, principalmente para Deus. Mas as pessoas estão tratando como um divertimento. Verdadeiramente, o homem colhe aquilo que ele planta. No Evangelho de João,
nós vamos para esse texto e nós vamos ficar por aqui, né? João capítulo 10, nós vamos meditar hoje nesse texto, tirar lições para a nossa vida, falar sobre os benefícios de ser obediente. João capítulo 10, um texto que nós conhecemos, muito bonito, e nós esperamos que ele seja útil para todos. Evangelho de João capítulo 10, nós vamos ler o verso 14, e Jesus está dizendo, né? Ele está dizendo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. O bom pastor, primeiramente, conhece as suas ovelhas pelo nome, meu amado. Isso é intimidade, é pelo nome. E nós vamos fazer um paralelo com o texto lá de Deuteronômio. Isso aqui é ser chegado ao seu povo, é a mesma intimidade, dispõe do mesmo cuidado. O bom pastor, o nosso Senhor Jesus, ele cuida das suas ovelhas, porque ele as conhece, meu amado. Ele sabe da necessidade delas. É só a gente prestar atenção e nós vemos direitinho o cuidado de Deus por sua igreja, um cuidado que verdadeiramente excede o nosso entendimento. Mas as ovelhas também conhecem o pastor, e mais, as ovelhas obedecem ao pastor. Verso 4 do texto diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Sabe o que é isso, irmão? Isso é obediência. Tem pessoas nesse mundo, quem sabe não é até o nosso caso, não é? Tem pessoas que só escutam uma voz na vida, a sua própria, a voz do seu ego. Só fazem aquilo que lhe dá vontade, o que lhe dá prazer. Agora, neste momento, basicamente todos, não vamos dizer todos, mas uma boa parte das pessoas se volta para Deus, com medo da situação, das consequências, do que pode acontecer ainda. Mas, meu amado, elas não conhecem o Senhor. O Senhor Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no verso 8, ele diz o seguinte: este povo se aproxima com os seus lábios, honrando a Deus com os lábios, mas o coração está longe. O Senhor é tão chegado, não tem outra nação que tenha um Deus tão chegado. É isso que Moisés está dizendo quando nós o invocamos. A ovelha, fazendo uma comparação maravilhosa entre o servo de Deus com a ovelha. A ovelha, ela ouve a voz do pastor, porque ela conhece o pastor. Ela se perde na sua jornada, mas quando o pastor chama, ela o segue de volta. Assim é a nossa vida, meu irmão. Quantas vezes o pastor, ele nos traz de volta? Quantas vezes nós, como ovelhas, nos perdemos, nos colocamos numa situação de perigo, nos afastamos do pastor. Mas a verdadeira ovelha, quando ela ouve a voz do pastor, ela conhece, porque ela conhece o pastor, ela obedece o pastor. O que pode acontecer, amados, é que muitas que se dizem ovelhas, na verdade, são lobos disfarçados de ovelhas. Só parece, tem uma bela fachada, mas o interior está
longe de Deus. Não ouvem a voz do pastor, não obedecem, porque não conhecem o pastor. No verso 5, continuando no texto: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A ovelha do rebanho de Cristo, o bom pastor, não ouve a voz dos estranhos, meu amado. Quem são os estranhos? O mundo, por exemplo, os nossos desejos, por exemplo, nossa vaidade, nossos vícios. Isso é seguir os estranhos, é dar ouvidos para o estranho, é trilhar o próprio caminho, irmãos. A Bíblia diz algo muito interessante sobre estribar-se, nos próprios caminhos. Ela diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Isso envolve invocar o Senhor, e não te estribes no teu próprio entendimento. Está lá em Provérbios 3:5. Aqui, meu amado, está falando direto e reto. A gente reluta contra isso, mas é muito claro: obedeça a Deus, obedeça ao Senhor. A gente imagina que a nossa vontade, ela é o melhor para nós. Não é assim que a gente diz? Eu sei o que é melhor para mim. Mas nem sempre é assim. Como um filho rebelde, que não ouve os seus pais, nós também andamos para trás, nós também perdemos muito quando nós estamos andando longe de Deus. No verso 8, Jesus continua dizendo: todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Todos os que vierem antes de mim, Jesus está dizendo, são falsos, são ladrões, são salteadores. E o detalhe: as ovelhas não vão seguir. Por que será, meu amado? Porque a ovelha verdadeira, ela conhece a voz do pastor, ela conhece o pastor, ela obedece o pastor. Um dos benefícios da obediência, vai marcando, é não ser enganado. O primeiro benefício de ser obediente é não ser enganado. Evita de ser enganado. A ovelha não ouve aquele que não é o pastor. Meu amado, nada dura para sempre, não é assim? Essa é uma realidade para nós mortais. Impérios são desfeitos, homens poderosos simplesmente são esquecidos ao longo da história, e os homens importantes, aqueles que fizeram contribuições, grandes descobertas, são esquecidos, deixam de fazer parte. Com o tempo, eles se perdem. Nada dura para sempre, exceto a palavra de Deus. Como é que nós vamos ouvir a voz de Deus se Ele não fala mais como Ele falava lá com Moisés? Voltando a falar dele, pela Bíblia. É ela que é a palavra de Deus. E obedecendo a palavra de Deus, meu amado, andando por ela, sem se estribar pelo próprio entendimento, pegando um atalho na vida, não é? Nós não vamos ser enganados. O Senhor Jesus disse certa vez para os discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane. Preste atenção para não ser enganado. Os salteadores e os ladrões, eles estão por aí, meu amado, fazendo este trabalho de enganar. Sorrateiramente eles querem mudar a verdade de Deus. Isso é uma realidade presente para nós. No verso 10, a palavra diz:
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão está fazendo muito bem a sua parte, meu amado. Ele trabalha incansavelmente, está buscando, recolhendo o maior número de pessoas possível. Ele quer que o homem se afaste de Deus. Desde o início, lá atrás, quando o Senhor colocou o homem no jardim, ele e a sua mulher, o plano deste maligno é justamente tirar o homem da presença de Deus. Ele não veio senão para matar, para roubar e para destruir. Grande engano do ser humano imaginar, alguns homens imaginar que podem subjugar o maligno sob seus pés, como se ele fosse um outro homem, como se fosse fácil. Outro benefício, meu amado, outro grande benefício da obediência é o cuidado que nós temos por parte do pastor. Nós já falamos lá no começo. O pastor cuida de nós. Vamos lembrar do texto lá atrás de Deuteronômio? Ele é chegado ao seu povo. Ele veio nos trazer vida e vida em abundância, meu amado. A obediência ao Senhor nos faz enxergar pela fé as promessas de Deus. Olha só que benefício. A gente consegue ver as promessas de Deus, ainda que elas sejam invisíveis, como Moisés viu o invisível, mas pela obediência a gente consegue vislumbrar a promessa da vida eterna com Jesus. Você tem ansiedade por isso, irmão? É mais um grande benefício de viver em obediência a Deus. Lamentavelmente, muitos mercenários, o Senhor Jesus fala deles aqui neste texto, lá no verso 12. Eles estão brincando com a fé das pessoas. Eles estão enganando descaradamente as pessoas, unicamente com o propósito de ganhar, unicamente com o propósito de alguma maneira tirar vantagem, para o seu benefício próprio. E meus amados, essa cegueira impede verdadeiramente que as pessoas vejam a vida que há em Cristo, a vida eterna que há em Cristo, essa vida abundante que Cristo nos dá. Essas pessoas querem uma cura para uma doença como essa doença que ganhou destaque no mundo. Ninguém contrai outra doença, É claro que isso é uma outra história para um outro momento. Estão buscando uma bênção material somente, amados, uma mudança brusca na vida, no trabalho, no amor, financeiramente, não sei o que. Será que foi para isso? Reflita comigo, meu amado, você que está me ouvindo. Será que foi para isso que Jesus Cristo desceu da sua glória, tornou-se semelhante aos homens, subiu na cruz e morreu? Será que foi para isso, amados? Para que nós tivéssemos uma vida diferenciada aqui nesse mundo? Será que foi para isso? Se falar que não, as pessoas não querem. As pessoas vão embora, elas se retiram tristes, porque o coração está longe de Deus. Sim, elas honram com os lábios, mas o coração está afastado de Deus. A devoção, invocar, Vamos lembrar do invocar. Não estão invocando a Deus. No Salmo 23, todos conhecem este salmo. Talvez é uma das passagens mais famosas da Bíblia. E o rei Davi, ele está ali falando de um pastor. E no verso 4 do Salmo 23, ele diz que ainda que eu andasse
pelo vale da sombra da morte. Não é um lugar muito agradável, não. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele diz: eu não temerei, porque o pastor está comigo. Lembra? Chegado ao seu povo. Isso nos mostra, meu amado, que a vida do servo de Deus, né, em comparação com a de Davi, a vida desta ovelha do rebanho, deste pastor amado, não é um mar de rosas, não é só de bênçãos, não é só de vitórias, tem também o vale da sombra da morte. Mas, meu amado, essa vida continua, e ela continua em obediência ao Senhor, porque nós temos uma promessa de Deus. O Senhor é chegado ao seu povo. Não temer o mal, não temer o mal é um benefício de ser obediente ao Senhor. É mais um benefício de ser obediente. No encontro de Jesus com o jovem rico, né, o mancebo de qualidade, dentre outras coisas, ele se retirou triste da presença de Jesus. A Bíblia diz que Jesus o amou, mas ao final ele se retirou triste, porque o seu coração, meu amado, estava nas suas riquezas. O servo de Deus precisa de paciência, amados. Precisa de paciência. Nós precisamos de paciência, né? A palavra de Deus diz: corra essa carreira com paciência. Ele é obediente ao pastor, não ouve a voz dos estranhos, não ouve a voz dos salteadores, dos ladrões, não ouve a voz dos mercenários, não. Ele é obediente ao pastor. E o seu coração, lembra, invocar um Deus chegado. Quando nós o invocamos, o seu coração, isso tem a ver com sinceridade, amados, permanece no Senhor. Por isso, as circunstâncias terreais não devem abalar o servo de Deus. Benefício para quem é obediente. As coisas materiais, a gente fica entristecido, né? Nós nos sentimos como que nada neste mundo, muitas vezes, e nós somos de carne, somos fracos, mas a gente precisa saber disso, amados. O benefício de quem é obediente a Deus é que as circunstâncias terrenas, elas não abalam. Versículo 11 de João capítulo 10, Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Ele está aqui se apresentando. Nós falamos de bom pastor, de pastor. Jesus está aqui dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É assim que nós vamos findando aqui a nossa meditação de hoje. Primeiro Jesus diz: eu sou o bom pastor. E na sequência ele diz: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso realmente é singular, amados. É singular. Nós já falamos em outras mensagens que Jesus desceu da sua glória para cumprir o plano de Deus. E esse plano de Deus maravilhoso não está apenas para os perfeitos, não está para os que só fazem coisas boas, os que nunca erram, nunca falham. Esse plano, ele é para os pecadores. Que a nossa motivação, meu irmão, seja continuar buscando a promessa de Deus. O que nós tiramos de conclusão aqui, né, desse estudo, é que a obediência, ela é uma das principais pedras do alicerce
da nossa vida cristã. Simples assim, ela é tudo para nós. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor nos dirija. É isso que eu gostaria de dizer para cada um de nós, né? Possamos realmente tirar grandes lições desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado por esta palavra que nós temos acesso, Senhor Deus. Nós ainda continuamos suplicando ao Senhor por estas situações que nós enfrentamos, que o mundo está enfrentando, ó Pai. Que a Tua mão pudesse estar controlando tudo, Senhor Deus, e que tudo pudesse ser feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai amado, faça com que esta Tua palavra chegue nos lugares onde ela realmente precisa chegar, Senhor Deus. Que ela possa encontrar corações abertos, Senhor Deus, mentes abertas, com desejo mesmo de aprender do Senhor. Abençoe a Tua igreja, Pai querido, fortaleça o Teu povo para que estas questões não venham nos tirar, ó Deus, nos abalar na fé, mas que pudessem verdadeiramente, Senhor Deus, servir para o nosso crescimento, Pai. Servir mesmo para que nós possamos ficar mais firmes, mais fortes, sabendo que o Teu Filho amado Jesus está às portas para voltar e para resgatar de uma vez por todas a Tua igreja, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, abençoe essa Tua palavra, é o que nós humildemente imploramos no nome santo e bendito de Jesus. Amém.